romance escrito por Raquel de Queiroz foi lançado no ano de 1930 e passou pela segunda fase do modernismo. O livro passou por diversas modificações, por exemplo, em quadrinhos. O semiárido brasileiro em 2012 enfrentou uma seca histórica. Grandes barragens entraram em colapso e o projeto de irrigação foi suspenso. Muita gente nem plantou e quem plantou perdeu suas plantações. Rios e barreiras que não costumavam secar, secaram. No livro é retratada as questões de gênero e da luta das mulheres no século XX, como a resiliência de mulheres como Conceição e Dona Inácia para garantir a sobrevivência, mostrando as restrições impostas pelas mulheres e destacando a luta de Conceição contra as convenções para buscar uma educação formal e uma vida independente, mostrando a luta por igualdade e liberdade. No livro é retratado campos de concentração que serviam como centros de detenção e trabalho forçado. No Ceará existiam estes campos como forma de confinar os retirantes à seca. Fortaleza era um dos pontos extremos onde se instalavam os campos de concentração. O livro 15 da Raquel de Queiroz, ele é importante para os dias de hoje porque ele retrata questões sobre a seca, a desigualdade social e resistência, e mostra a luta do povo nordestino contra as resistências. E é relevante para compreender e enfrentar os desafios atuais relacionados à escassez de recursos, desigualdade e mudança climática. A migração em busca de melhores condições de vida ocorre devido à falta de recursos e oportunidades em áreas afetadas pela seca. As pessoas se deslocam em busca de água, alimento e trabalho, tentando garantir sua subsistência. Hoje estamos aqui com o aluno. Esse Manuel. E aí ele vai responder algumas perguntas sobre o nosso parasitidade. Bom, nós vamos do 8º ano B e o parasitidade que a gente está estudando agora é o 15 da Raquel de Queiroz. Eu queria saber se tu já leu ele. Já li, inclusive no meu 8º ano. Na nossa época eu lembro que a gente leu aquele de tirinhas. E assim, foi muito legal. Eu lembro que, porque o contexto todo do livro, ele traz não só a literatura, mas também a história dentro dele, né? Eu acho que, inclusive, eu revendo um pouquinho sobre ele, né? Até para dar entrevista para vocês. Eu vi sobre a questão dos campos de concentração, né? Do tempo da Grande Seca de 1915, porque muito se fala sobre a questão dos campos de concentração mais posteriormente, no nazismo, alemão, mas a gente esquece de falar sobre os que tinham aqui no Brasil, lá em Fortaleza, né? Porque a gente, nesse período da Grande Seca de 1915, a gente tem são dois núcleos familiares que a gente trabalha no livro, né? Do Chico Bento, que sai do sertão para migrar para Fortaleza, para ver se consegue sair da fome, da miséria. E aí eles passam por várias dificuldades no meio, os filhos dele, dois filhos morrem no meio. E aí quando eles chegam em Fortaleza, eles já são acolhidos por esse lugar onde tecnicamente eles dariam fome, uma vida plena, né, água, mas eles são surpreendidos com trabalhos forçados, trabalhos que eles muitas vezes que tinham que precisar de força extrema. E eu acho muito importante esse livro retratar isso, porque ele não apaga essa história. Então a Raquel de Queiroz, que inclusive também é uma mulher muito emblemática, foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? É muito importante ela estar retratando essa história para não se apagar. E esse livro mesmo, ele é muito bom porque ele traz muito daquele regionalismo. E a gente da Júlia, a gente vem trabalhando muito isso também. Teve o livro do Guilherme Alves, que lançou ano passado, mais da gente, que falou muito sobre o avanço da mulher, daquela mulher lá do início do século XX, e migrando para a mulher moderna, da mulher do século XXI, e passa muito por essa questão regional, da mulher do Nordeste. Então a gente vem trabalhando isso, porque a gente vê que é importante retratar esse regionalismo dentro da nossa literatura também. E uma outra pergunta, você recomendaria para todo tipo de faixa etária, assim, ou só para uma faixa etária, assim, a partir de quantos anos? Você recomenda para todo mundo? Eu recomendaria, acho que de 8º ano para cima mesmo, de uns 13, 14 anos. Exato. Que é um livro mais pesado, né? Que aborda assuntos mais pesados. Tanto que é pesado, tanto também porque como se for uma pessoa de 6º ano, que ela não tem ainda uma formação toda crítica,
ela às vezes vai ler aquele livro e não vai entender a mensagem que ele quer passar. Então é importante você ler ele já com certa maturidade crítica. Então você gosta do livro? Gosto. Está aqui com os alunos? Ângelo. Cláudio. E aqui a gente vai perguntar para ele se ele já leu o nosso paradidático, que é o 15 da Raquel de Queiroz. Você já leu? Já, a gente leu quando estava no 8º ano também. Foi leitura muito boa. E vocês acharam da leitura, o que tinha na leitura, que mais chamou a atenção de vocês? Chamou nossa atenção na época porque ela era bem triste, na verdade, porque fala, né, da seca do Ceará, que as pessoas tiveram que migrar para outras cidades e tudo mais. E, né, denota, é uma obra regionalista e foi muito importante porque fala de questões sociais e tudo mais, né? Você recomenda? Eu recomendo o livro até porque é uma leitura que é cobrada nos vestibulares, né? Nesses vestibulares regionais, é uma leitura muito boa, faz parte lá do processo. O que chamou mais atenção foi a denúncia que eles fazem, né, sobre a desigualdade social, sobre a evasão, né, deles da seca, fugindo da seca. Faz parte da prosa, da segunda fase do modernismo. Sobre o período da seca, o que vocês acham? O que vocês argumentam sobre isso? A obra foi importante, né, para escancarar a realidade que as pessoas passaram naquela época e até hoje mostra pra gente assim, uma realidade que ainda é constante, a gente ainda vê em alguns lugares, então é importante pra gente entender e tentar entrar na realidade dessas pessoas para compreender. Sim, essa parte da seca, né, que principalmente no Nordeste ainda tem, né, como ela falou, a falta de água, a desigualdade social, a pobreza. As pessoas tendo que migrar para outros lugares para buscar melhor qualidade de vida. Isso aí sempre aconteceu, né? As pessoas migrarem do Nordeste para o Sudeste procurar uma boa condição de vida, que infelizmente... Como na obra não é bem assim que acontece. E a última pergunta é só se vocês recomendam o livro para todo tipo de idade. Sim. Importante, né, como ele falou, o vestibular, Enem. Que a Raquel de Queiroz é uma autora bem sucedida, bem importante pelas as obras dela. A gente está aqui com a nossa querida coordenadora, né, Vera, e a gente é do 8º ano B e a gente está estudando paradidático o 15 da Raquel de Queiroz. E eu queria lhe perguntar se a senhora já leu ele, o livro. Sim, já li tanto o livro paradidático quanto HQ, que também tem. Sim, a senhora já gostou, gosta do livro, quais pontos que a senhora gosta mais, enfim. Primeiro, nós temos que falar um pouquinho da escritora Raquel de Queiroz. Quem foi Raquel de Queiroz? Né? Isso é interessante. É importante ressaltar que ela escreveu o 15, foi o primeiro romance escrito por ela em 1930, foi lançado, né? E ela retrata ali, dentro daquela narrativa, dentro daquele enredo, uma seca trágica, a maior seca que teve, por isso que nós chamamos o 15, porque é a seca de 1915, e ali ela retrata todas as mazelas em que as personagens se encontram, de miséria, de fome, de tudo o que nós nem jamais queríamos passar na vida. É o que ela retrata ali. Então, Raquel de Queiroz, ela fala um pouquinho dela, ela foi a primeira mulher convidada a participar da Academia Brasileira de Letras, tá? Esse romance que ela escreveu se transformou em filme, como eu disse, também em HQ, né? E Raquel de Queiroz, ela participa dentro da escola literária do 2º período modernista, certo? E a narrativa dela conversa muito também com a narrativa de Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? Então ali a gente percebe que no decorrer da narrativa encontramos uma linguagem simples, linguagem coloquial, que nos coloca, né, nesse conflito, que nos coloca dentro dessa seca extrema, e que ali, quando você começa a ler, principalmente quando você entra na parte em que Chico Bento sai com a sua família, né, uma família de retirantes,
ele sai ali do Logradouro, ele sai ali de Quixadá e ele vai para a Fortaleza. No decorrer dessa saída, e a gente sente o que é uma seca de verdade. Quando ocorre a questão da fome, dos filhos pedirem comida e ele olha para o bolso e não encontrar um centavo, né? Da esposa chorando no decorrer da caminhada deles, quando ele mata um bicho e que ali o dono do bicho vem e diz assim: isso aqui é meu, isso aí não é seu, toma as vísceras para você, come as vísceras. Quando o filho dele falece no meio dessa caminhada, que não exatamente come uma raiz venenosa, em todo esse momento a gente percebe que Raquel de Queiroz ali, apesar de ser uma ficção, apesar de ser uma história fictícia, a gente percebe ali a própria realidade nua e crua daquele povo que padeceu naquela seca de 1915. Não foi fácil. E para que faixa etária que a senhora recomenda ler esse livro? Porque é um livro que retrata sobre muitos assuntos e não é qualquer pessoa. Por exemplo, uma criança não pode começar a ler esse livro, vai ter uma perspectiva completamente diferente. Então, que faixa etária que a senhora recomenda? Olha, dependendo de como eu, como mãe e professora, vou repassar essa história para os alunos ou até para os meus filhos, que são menores de 10 anos, literatura é um ambiente em que você pode entrar, independente da faixa etária. Esse livro é para pré-adolescente, é para um jovem, é para um senhor, é para uma senhora. Esse livro está aberto a todos, porque ele retrata exatamente a realidade do ser humano. O ser humano e as suas fragilidades, o ser humano e o seu conflito religioso, né? A gente percebe na Dona Inácia em que ela não largava o terço. Por quê? Porque ela confiava ali pela fé dela, em todo momento ela pedindo para Deus que a chuva viesse, em todo momento ela tinha aquela fé que ia acontecer. Então, independente da idade, acredito que o 15 precisa ser lido e explorado por qualquer faixa etária, dependendo de como eu passar na questão da linguagem. Mas é um livro forte, porém é um livro que nos traz à tona vários contextos históricos, várias temáticas em que a gente pode sim trabalhar com a criançada. Eu estou aqui com o diretor Clementino, e aí a gente é do 8º ano B, e o nosso paradidático desse bimestre é o 15 da Raquel de Queiroz, que retrata muito sobre o período da seca. Então hoje eu queria lhe perguntar sobre qual foi a maior dificuldade que o senhor passou no período da seca. É um assunto que me toca de perto. Primeiro, nós moramos no Nordeste. Segundo, eu nasci no interior. Convivi com meus pais no interior. Passei por algumas secas no interior. Então a seca de antigamente, do meu tempo, era muito pior do que a seca de hoje. Por quê? Porque atrás da seca vem a doença, vem a fome, vem a miséria, as plantações se arrasam, as pessoas não tinham o que comer, e também nesta época não tinha ajuda de governo nem de ninguém. Então, as pessoas que eram pobres teriam que ser amparadas por aqueles que eram mais abastados, que eram os patrões chamados, né? E muitas vezes os patrões só tinham arroz, feijão, farinha, rapadura. Isso era com que escapavam os pobres naquela época, porque eram muitos engenhos abertos. Então, as pessoas que tinham a felicidade de trabalhar, ou de conviver, ou de ir até lá, pedir uma ajuda, eles tinham esses produtos: farinha seca, feijão, milho. Não, nem tinha milho, feijão e milho era difícil, mas era rapadura, farinha seca, o feijão e o milho também eles davam um jeitinho de, entendeu? Mas o pobre vivia ruim demais, era um escravo.
Nesta época, sim, o pobre ainda era escravo. Agora nós temos uma outra seca, a seca de falta de chuva e uma seca de uma inundação, como está tendo no Rio Grande do Sul, que ali é pior do que a seca, porque a seca destrói as pessoas e a enchente, a inundação destrói as pessoas e também as coisas que as pessoas têm, entendeu? E outra coisa, agora nós temos governos que de qualquer maneira amparam o povo do interior. Tem a Bolsa Família, tem a aposentadoria rural. Nesta época, na minha época, não tinha nada disso, nem aposentadoria, nem Bolsa Rural, nem aposentadoria rural. Então, as coisas agora, as secas, a gente pode viver com ela um pouco, mas naquela época a seca, se não tivesse alguém para dar a comida, a pessoa morria. Então, é a seca que eu vi, que convivi. Não tinha nada, as plantações todas se diziam, não existe fruta, o gado morre, os animais também morrem, a vegetação se acaba. É uma tristeza seca, muito. Eu cheguei a conviver. Eu me lembro ainda que meu pai dizia, a seca de 32, o povo do Ceará quase todo desceu para o Maranhão, ia ficando no Piauí, naquelas fazendas e tal, ia embora para o Maranhão, porque o Maranhão sempre foi um estado mais rico. E hoje, por incrível que pareça, o povo mais pobre está no Maranhão.